Rádio da sua família com o irmão em Cristo, Alexandre Manhães, agora tem de papo com Manhães, recebendo ela, a doutora Marta Rossoni, né? Nossa companhia aqui de toda segunda-feira, 11 horas da manhã, psicologia aqui, a flor da pele, não é isso, minha amiga? Bom dia, Alexandre, bom dia, meus ouvintes maravilhosos, bom demais, eu tô aqui ajeitando meu look, ajeitando meus cabelos voaçantes, porque de cabelo calmo não é eu, não sou eu, não é meu, não tem isso, saudades, né? Bom dia, Giovana, bom dia aos nossos ouvintes que estão aqui. Psicologia Flor da Pele, psicologia viva, muito viva. Hoje vamos falar de um assunto que, coincidentemente, eu e Alexandre não conversamos sobre... Não, a gente não conversa sobre os temas. Verdade. Cheguei aqui, não conversa. Eu cheguei aqui e falei, Alexandre, nós vamos falar hoje sobre saúde mental dos adolescentes, dos jovens, né? Foi verdade. E ele de cara falou, acabei de ler uma matéria. Fala aí, Alexandre. A matéria foi a fala ele é secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, o Coronel Ramalho, né? Ele disse que a polícia está enfrentando uma garotada violenta e ousada. E tem mais ainda, doutora. Ele disse que está muito preocupado porque está na mão de uma garotada que vai de 14 a 28 anos, que não enxerga o emprego formal como oportunidade de vida, estão totalmente afastados da educação, afastados da religião, de preceitos éticos e morais e que só enxerga a maconha, a cocaína e o matar. Olha, a fala é do secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, o que comanda a Polícia Militar no Estado, hein? Então, gente, é muito, muito preocupante o cenário que nós vivemos. Oi, Pedro, lindo, bom dia. O cenário é muito preocupante que nós estamos vivendo, muito. Nós temos um percentual de jovens, né, adolescentes, não vou entrar no mérito da criança, vou falar hoje dos adolescentes, dessa garotada, dos jovens, que transitam de um polo a outro. Muito agressivo, muito dono de si, muito, entre aspas, corajosos, querendo mudar todo o cenário, o mundo, através da força e através do conhecimento, entre aspas, que eles acham que têm. Eles acham que têm um conhecimento maior do que o dos pais, maior do que as vivências dos professores, do estudo dos professores, e eles transitam deste polo ao outro, que é dentro de um quarto, num estado depressivo, sem saber o que fazer. O que a gente observa enquanto profissional é que eles passaram pelo primeiro estágio, que é de uma característica depressiva, estavam lá, e evoluíram, entre aspas, não deixa de ser uma evolução do caso da doença, dos transtornos, para esse nível de encorajamento, eu falo encorajamento entre aspas, porque é uma coragem não positiva. Verdade. Né? É uma coragem. Eles têm coragem de enfrentar a polícia, de enfrentar pai, enfrentar mãe, enfrentar professor, enfrentar os mais velhos, enfrentar os mais novos. Eles têm um enfrentamento como se eles fossem dono de uma situação e que eles só vissem a eles mesmos no cenário. Então, para mim, profissionalmente falando, eles transitaram de um ponto ao outro sem passar pela questão intermediária, que essa questão intermediária é a reflexão, né, o ponderamento. E aí, na matéria, pelo que Alexandre leu, eu não li a matéria, eu estou acompanhando o que ele está me passando aqui, e vale a pena ler, tá, gente? Porque fala de jovens e adolescentes, e é uma matéria do secretário de Segurança Pública do Estado. A gente encontra, assim, os jovens sem perspectiva e querendo sempre no imediatismo, sempre no imediato, não aqui agora, porque aqui agora é uma fala bastante interessante da psicologia, mas não é neste aqui agora técnico profissional de abordagem da psicologia, mas tem que ser agora, né? E tudo no achismo. Não se perpetua no estudo
poucos eu acompanho muitos jovens adolescentes que estão se perdendo no meio da falta de informação. As informações que eles têm é informação de Twitter, de WhatsApp, aquelas frases, principalmente Twitter, que é por onde os jovens transitam. Eles nem transitam tanto pelo Instagram, mas vão mais no Twitter, porque é uma característica, uma pegada mais jovem. E assim, com 12, 13 anos já estão mergulhados no uso do álcool, né? Algumas pessoas de 13, 14 anos já fazem uso de álcool e droga, né? Nem que seja um cigarro de maconha, um copão de uísque, esse monte de mistura que a gente tem aí rolando pela cidade e rolando não só em Aracruz, mas isso está disseminado, tá? O uso do álcool. E falta o quê, gente? O que falta? Não abandone seus filhos. Por mais que você tenha dado as orientações, nunca serão suficientes. Gente, a gente orientando não é fácil. Verdade. Difícil. E olha que fica em cima direto o tempo todo. O tempo inteiro. Com um olhar, filho, como é que você tá? Tá tudo bem? O que você precisa? O que é necessário? É importante. Eu tenho filho, eu sei disso, eles se perdem. Mas quando eles se perdem, olha a gente lá para segurar essa situação e precisamos estar lá. Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, mas enquanto carinho, enquanto atenção, enquanto saúde mental, que é a capacidade, qual o conceito de saúde mental, né? É a capacidade que todos nós temos ou deveríamos ter, né? Temos em saber lidar com as adversidades, saber lidar com os problemas, saber lidar com as dores, as ideias, os ideais, né? Os enfrentamentos dos problemas. E o mais interessante é tentar entender que a pessoa nunca está sozinha. Isso faz uma diferença enorme. Você saber que você não está sozinho, que você tem um suporte, uma ajuda emocional, familiar. Isso é condição sine qua non para você não deixar os jovens, os seus filhos, as pessoas que estão à sua volta caírem. Por quê? Porque nós sabemos que esse dado que o secretário de Segurança Pública destaca aqui nessa reportagem que a Alexandre acabou de ler para a gente, é muito, muito real, porque ele lida com isso, com o enfrentamento. No momento que eles não conseguem, o cérebro passa de um ponto a outro, no momento que eles não conseguem lidar com as situações adversas, eles partem para a arrogância, a ignorância, a agressividade, as questões que envolvem, né, o enfrentamento, que eles acham que eles precisam ganhar no grito. Então, esse momento, quando tem ausência de saúde mental, né, caminha-se para os conflitos. Primeiramente, por que caminham para os conflitos externos? Porque, a princípio, eles têm um conflito interno. E muitas vezes os jovens, eles vão segurando, eles vão guardando. Porque veja só, gente, nós temos uma característica genética por trás de tudo isso. Todos nós temos uma característica genética. Somos mais calados, somos mais falantes e, dependendo dessa característica genética, essa predisposição genética ou não para o enfrentamento, o jovem que é mais calado, ele é mais introspectivo, ele vai evoluindo para o silêncio e não vai demonstrando como é que ele está dentro do seu universo emocional. Ele vai escondendo as dores para, primeiro, não preocupar o outro e, em alguns casos, para que o outro não perceba por causa da vergonha. Eles têm vergonha em que o outro veja, que o outro saiba que ele está passando por aquilo, né? E junto com isso, nós temos uma sociedade que negligencia, né? Que fala que é mentira, que é frescura, a saúde mental. E tem aumentado muito,
muito os problemas de saúde mental nos jovens, no adulto também, mas no jovem. E aí a gente se pergunta, né? Por quê? Que enfrentamento é o que aconteceu, né? No percorrer, no decorrer da educação dessas crianças jovens, que está fazendo com que eles tenham cada vez mais dificuldade no enfrentamento e que vai até o outro polo para o enfrentamento, a agressividade, a ausência de medo. O que está acontecendo? Onde que nós estamos, entre aspas, deixando de fazer o que deveríamos fazer? Essa é uma reflexão muito importante, onde nós, pai e mãe, deveríamos estar presente full time, a todo momento. Esse olhar de cuidado tem que acontecer. Ele precisa acontecer. Hoje, um ponto importante que eu chamo a atenção de todos vocês, inclusive para mim o tempo inteiro, com os meus filhos, é diálogo. Sentar para conversar. O que está acontecendo? O carinho, né? A intimidade, a confiança. Deitar no colo, se não importa a idade, o que está acontecendo com você, onde que eu posso te ajudar, em que eu posso te ajudar, para que a adolescência passe e se torne mais leve. Por quê, minha gente? Se o cérebro vai adoecer, se está adoecendo lá atrás, a tendência desse adoecimento se perdurar, prolongar durante muito tempo, é muito grande. E o que a gente observa, né? Muitos jovens, eles não têm a ideia suicida, mas estão num quadro depressivo. Eles falam o seguinte, eu tô 0 a 0, né? Nem tenho perspectiva de morte, mas também não tenho perspectiva para seguir, para viver, para tocar a minha vida. É preocupante? Óbvio. Ah, Marta, mas não tem aí o desejo de morte. Está no 0 a 0. Está em cima do muro. Eu não sei para onde ele vai pular. Se vai para um lado ou para o outro. Então, temos que estar observando o que está caindo, declinando emocionalmente, essas atitudes para chegar no 0 a 0. Porque se chegou no 0 a 0, ele pode ir no -2, -1, e aí a coisa não vai ficar legal e a problemática de retirar esse jovem dali é muito grande, né? Então, o limite precisa ser dado, não é deixar com que esses adolescentes, porque estão com problema de saúde mental, façam qualquer coisa. Porque eles podem, nós sabemos o quanto que as drogas estão soltas por aí. Verdade. Mas é solta com força. Eu ouvi de um paciente assim... E tá na escola, tá na praça, tá na rua, tá na porta, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na igreja, sim, na igreja, dentro da escola, eles levam para dentro da escola, eles vão para os banheiros, usam dentro dos banheiros. E nós temos hoje escola que tem de educação infantil, de ensino fundamental 1 até ensino médio, e a gente precisa ter cuidado mesmo. E eles falam, né, a todo momento, que a droga, ela potencializa uma alegria falsa, porque é falsa. Ele para de prestar a atenção naquilo que ele deveria prestar ou pensar sobre a tristeza, e a droga, ela dá uma falsa alegria, uma euforia, na verdade. E euforia não é alegria. Euforia é um estado descontrolado de uma falsa animação que, infelizmente, encoraja isso que o Alexandre leu na reportagem. Encoraja, aquele encorajamento é euforia produzida por um vazio interno, né, de algo que não foi conquistado e construído ao longo do tempo. Então, é difícil para todo mundo? Claro que é, gente, óbvio que é. Portanto, precisamos entender, repito, que nas famílias onde nós praticamos a psicologia positiva, que é o diálogo, que é o carinho, que é o limite, que é a conversa, é a intimidade, é o contato, né? É a confiança, estabelecimento de diálogo, falar para eles o seguinte, o que está acontecendo? Não deixe seu filho com 12, 13 anos, caso você perceba algum comportamento, um comportamento disruptivo, um comportamento que foge
ao da que normalidade, mudou o comportamento, pronto, sinal de alerta, doutora. Exatamente. É isso? Mudou o comportamento, sinal de alerta. Não deixe em nenhum momento essa criança ou esse jovem, adolescente, falando do adolescente, que está dormindo demais, que está dormindo de menos, que está comendo demais ou comendo de menos, deixar se perder. É adolescência, vai passar. Eu não sei, eu não esperaria. É porque é o seguinte, doutora, existe assim uma etapa dessa pré-adolescência e da adolescência em si, que é uma época muito de transformação, principalmente do corpo da menina e do menino também. E, logicamente, que aquelas alterações de hormônios, ela muda alguma coisa. Agora, esse mudar não pode ter um olhar do pai, da mãe, do responsável, de acomodação que é da fase, que é dessa fase. Exatamente. Outra coisa, se você está passando por um adolescente com nenhum problema que potencializa, você vai passar por turbulências, mas você não vai cair no estado depressivo. Mas, se você jovem está passando pela depressão e lá atrás você teve um problema, né? Em alguns casos, a separação, o abuso sexual, o uso de droga, ou a negligência, a falta de amor e afeto, a adolescência será muito mais traumática, porque ele já tem nesse cenário a interpretação de que o mundo dele não é um mundo legal, que ele está vivendo de faz de conta. Os problemas que eles passam nesse período de vida apenas irão potencializar, aumentar aquele estado de negligência e aquele estado de abandono que eles sentiram lá atrás. Então, assim, trocando em miúdo da forma mais simples, já tem problemas hormonais, beleza? Uma vida tranquila, uma família ok, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de negligência, sem nenhum tipo de abandono. Já vai ter um problema por causa dos hormônios, ok? Já vai ter isso, então vai ser necessário os limites, etc. Portanto, se junto com esse estágio normal de adolescência, que a saúde mental já fica prejudicada, a autoimagem já fica prejudicada, o jovem está passando por algum período de problema familiar, de abandono real, tá? Não tô falando que é da formação da personalidade do adolescente. Se ele passou pela, uma separação de pais traumática, isso vai aumentar a incidência da mudança do comportamento, certo? Por quê? Eu digo sempre que a separação, para algumas famílias, elas acontecem de uma maneira tranquila, para outros não. Mas tranquila para quem, né? Porque muitas vezes pode ser tranquila para o casal, pode ser tranquila para um dos filhos, mas tem alguém aí no meio que não é tranquilo. Então, por quê? Porque eles têm vergonha de falar que os pais estão separados, eles têm vergonha de falar que a mãe ou o pai não são afetuosos, e eles trazem de dentro de casa os conceitos, que eu vou chamar de conceito construtivo, né, que constrói, que ajuda na edificação dessa personalidade. Eles trazem dali. São os primeiros objetos de amor, como diz a psicanálise. É ali que eles constroem essa relação. Se isso lá na frente der algum problema, algum BO, que a gente chama, né? Isso pode potencializar ainda mais o estado emocional do jovem. Portanto, eu digo sempre, converse com seus filhos, converse, pergunta, fala, joga claro com eles. Deixa claro, não abandone, não ache que chegou ao final. Vá lá, busca, leva, retira, faz. Não deixa, não faça vistas grossas, porque a gente pode perder nessa luta
dessa saúde emocional dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, que não é fácil, né? É uma fase de transição, de uma passagem da vida da infância para a adolescência, onde o fortalecimento, a conceituação da autoimagem se edifica aí. Então, nós temos que estar junto, com um olhar bem claro, com um olhar bem... eu digo que pai e mãe têm mania de negar os fatos que estão acontecendo. Eles negam. Eu não nego, não. Muitas vezes eu, como profissional, a gente vê muita coisa. Para mim, eu estou sempre em alerta. E falo mesmo, vai para o psicólogo, vai para o médico, vai para onde for. Né? Se tiver que ir, vai. Porque eu não nego que eles podem, a todo momento, criar, sim, problemas muito mais graves, muito mais sérios do que eles... mas você está dizendo que o que eles passam não é grave? É grave, mas eu falei muito mais grave. Porque eles se sentem sozinhos, abandonados. E nesta reportagem que o Alexandre leu pra gente aqui no início, a gente vê que os jovens, quando eles entram num estágio sem perspectiva zero, tanto faz como tanto fez. Eles matarem, eles morrerem, eles abandonarem família, deixar que pai e mãe chorando. E isso é preocupante. Nós temos que criar nos nossos jovens o sentimento de pertencimento. O que você quer fazer da sua vida? Tem isso também, né, doutora? Tem isso. Doutora, são 11h24, vamos agora para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Voltaremos à sequência. Eu falei 24 minutos sem parar. Dificuldade que eu tenho para falar. Depois fala que o homem que fala demais. O homem? Olha, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Olha, essa notícia, essa informação que agora, gente, ela é muito importante. Nós estamos lidando diretamente, principalmente, com esse aumento da violência em nossa cidade, no estado e no Brasil. A violência entre os jovens está demais. Nós temos um problema sério depois, doutora, que a gente pode falar sobre essa violência latente que está nas escolas agora. Um não pode olhar para o outro, que já é motivo de briga. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mais FM. Todo dia aqui na Mais você ouve Benção Pura, participação do ouvinte, música e a votação das 10 mais do ouvinte. Benção Pura. Benção Pura. Oferecimento doutora Luana Coradini, especialista em periodontia. Atende na Alfa Clínica Integrada no edifício Ravena, 5º andar. Loja Bela Chique, tudo em moda feminina, na rua Professor Lobo, no centro. E União Imóveis com Márcia Soares e Janete Raceda, 99887-2583. Benção Pura. Conheça agora as empresas que fazem parte da educação, cultura e o desenvolvimento da nossa cidade. Satisfação. Modernos tratamentos odontológicos e uma rede credenciada de médicos e laboratórios são itens importantes no portfólio de serviços que a Provida Saúde oferece aos seus associados. Venha você também fazer parte da família Provida. Você vai se surpreender com o resultado. Ligue agora, 3256-2372 ou 99889-0182. Provida Saúde. Prevenir. Esse é o nosso plano. Provida Saúde. Pensou em graduação e pós-graduação de qualidade? Pensou FAACS. Ensino de qualidade para você conquistar o mercado de trabalho. Excelente estrutura, aulas presenciais e mensalidades acessíveis. Na FAACS, o conhecimento e a prática te levam ao mercado de trabalho e te conectam com o mundo. Mais informações 3302-8037 ou acesse faacs.com.br. FAACS, seu futuro começa aqui. De segunda a sexta-feira, às 14h20, a Mais FM toca. Cantinho do Adorador. Cantinho do Adorador. 20 minutos direto do seu cantor favorito. Ligue 99624-6060 e participe. Cantinho do Adorador. A Mais FM toca. E você adora. Cantinho do Adorador. Oferecimento Ademar do Bloco, há 44 anos produzindo qualidade para todo o Espírito Santo. Polo Industrial em Aracruz, 3256-3456 ou 998040441.
.com Informática, assistência especializada para o seu equipamento, automação comercial, venda e manutenção de computadores, notebooks, no-breaks e celulares. Pensou em tecnologia? Pensou.com Informática. Siga no Instagram, @.com Aracruz. .com Informática, Rua Ananias Neto 56 Centro, 3256-1959, WhatsApp 98112-7445. .com Informática. Os animais vivem entre nós para fazer de nossas vidas experiências maravilhosas. E na hora que o seu pet precisar de um help, pode contar com o melhor tratamento. Centro Médico Veterinário Dr. André Engel Vieira, especialista em clínica médica e cirurgias, atendimento emergencial, consultas, radiografias, vacinas e exames laboratoriais. Centro Médico Veterinário, admiração por quem ama animais. Em Aracruz, atrás da Igreja Católica. 99819-1145. Mais FM. Aproveite a chance de enxergar o que a vida tem de melhor sem perder nenhum detalhe. Venha para a Ótica Empório. Aqui tem o melhor para os seus olhos, com condições imperdíveis e marcas de renome. Ray-Ban, Empório Armani, Coach, Versace, Ralph Lauren e muitas outras. Ótica Empório, Rua Professor Lobo, no centro de Aracruz. Ótica Empório, seus olhos merecem o melhor. Você que gosta de casa bonita, organizada e gastar bem pouquinho, o lugar certo é a Tem de Tudo Variedades. Tem de Tudo Variedades. Utensílios domésticos, brinquedos, presentes e muitas variedades. Tem de tudo. Agora em novo endereço. Avenida Venâncio Flores, em frente ao Viaduto Centro Aracruz. 995750700. Tem de Tudo Variedades. Passa lá. Mais FM. Mais. Show da Mais. Comigo, Alexandre Manhães, de volta aqui no De Papo com Manhães, recebendo com muito carinho aqui no segundo bloco da entrevista com a doutora psicóloga Marta Rossoni, mexendo aqui nas suas madeixas. Nos meus cachinhos. Nos seus cachinhos. Ai, doutora, tô de volta. O assunto é muito bom, né, doutora? Muito sério e muito bom. Nós estamos falando sobre saúde mental dos adolescentes, tá? Saúde, quem entrou agora aí, Alexandre leu, a gente não combinou. Cheguei aqui, ele leu uma reportagem do secretário de Segurança do Estado, né? E sobre esse descontrole que os jovens estão vivendo no dia a dia, sobre muita coragem, muito ódio, desbravando de uma forma agressiva o mundo, né? Isso a gente precisa ter cuidado. E junto com isso eu trouxe a temática saúde mental para falar do que essas variáveis que a sociedade coloca sobre a família. A gente fala sociedade, mas a primeira sociedade dos filhos é a família, né? É a família. É a primeira sociedade que mas é onde tudo... falha primeiro. Onde falha primeiro, exatamente. Onde falha primeiro. E porque é o seguinte também, né? Onde quer que nós estejamos, onde nós iremos, nós levamos conosco todos os nossos conceitos familiares. Verdade. Então, assim, quer você queira ou não, o pessoal fala, tudo para psicólogo é família. Bom, o vizinho que não é, né? O vizinho que não vai ser. O vizinho vai cuidar da família dele. E, assim, tudo é família porque é onde vai dar os primeiros suportes, os primeiros apoios, onde as ferramentas psicológicas se constroem. E é ali, junto depois com a escola, e a escola está passando por uma dificuldade enorme. Nós encontramos jovens que estão cada vez mais mergulhados em droga, cada vez mais mergulhados em autossuficiência, eles se acham super, mega, hiper poderoso, e por outro lado, eles têm a síndrome, né, de Peter Pan, não querem evoluir, não querem amadurecer, ficam sempre infantilizados, transitam de um polo a outro, se acham muito fodarástico, né? Muito inteligentes, muito corajosos, mas são infantis, totalmente infantilizados. Então, e por aí desenvolvem os transtornos, desde o transtorno de alimentação,
que eles podem vir a ter por causa dessa ausência ou esse descontrole emocional, né? Essa ausência de estar centrado no seu universo psíquico, universo social e familiar. Então, pode desenvolver uma série de transtornos, desde ele transtorno de aprendizagem, em alguns casos, pode desenvolver um transtorno alimentar, anorexia, bulimia, pode desenvolver uma ansiedade e depressão. E aí, essas falas dos jovens que se acham muito, muito dentro do universo deles, para mim, isso é um subterfúgio, um escudo, que eles não estão percebendo o quanto ajuda eles precisam, mas como eles estão só, porque estão só, né? E a gente precisa ler e fazer essa busca avaliativa, né? Uma análise mais profunda a respeito destes conflitos que aparecem na vida desses jovens adolescentes. Eles não mostram depois de um certo momento, mas já mostraram. Já mostraram em algum tempo lá atrás. Verdade. Já mostraram. E como alguns jovens têm vergonha de pedir ajuda, vergonha de mostrar quem eles são, por causa dos problemas que eles passam ou passaram ao longo do tempo, faz com que eles mergulhem, encontrem uma ferramenta totalmente errada, que é o ódio que já está dentro deles. Eles veem que eles conseguem superar a dor, entre aspas, com o ódio, e aí eles seguem. Então, então você está dizendo que falta o quê? Falta acompanhamento, falta pai e mãe presente, falta pai e mãe cuidar de filho, não deixar para avó e tio cuidar, né? Porque na adolescência, por causa dos hormônios, as decisões, as formações de conceito vão vir à tona aí, desde o autoconceito positivo até o autoconceito negativo de inferiorização, de menos-valia, de baixa autoestima. Então, é importante que nós olhemos e vejamos o que dá para ser feito desde a nossa família até os nossos jovens adolescentes. Eu tenho, além de filhos, eu tenho pacientes nessa idade. Marta, mas é fácil? Não é fácil. A gente cuidando não é fácil, porque eles têm um mundo de informação. Desde os colegas, eles veem tudo. Não negligencie. Quando eu falo negligencie, não faça de conta, não esconda, não joga debaixo do tapete os problemas. A gente conversando, mostrando, estando junto, amando, na intimidade, no diálogo, eles ainda passam de uma forma turbulenta. Sim, turbulenta. Então, vamos ficar juntos cada vez mais deles, para que eles consigam passar por essa etapa com mais tranquilidade, com mais confiabilidade, porque é uma fase de transição, né, gente? É uma mudança psicológica, é uma mudança social. A saúde mental, essa capacidade que ele tem de resolver problema, de estar bem, de saber quais são as adversidades, não é tão simples. Os jovens, eles precisam de direcionamento, eles precisam de alguém centrado. A gente vê também pais e mães totalmente desequilibrados, né, na educação dos filhos. Desequilibra filho, desequilibra todo mundo. A estrutura familiar, ela não está boa, doutora. Não está boa. Não está boa. Os sociólogos, os pensadores da sociedade em si, psicólogos, terapeutas, já falam há muito tempo, né? Se a sociedade não está bem, é porque a família não está bem, né, doutora? Nós temos uma série de coisas envolvidas, né? Nós sabemos que a sociedade é reflexo, o nosso comportamento é reflexo da sociedade e assim sucessivamente. E a sociedade está aí, né? Constituída de famílias. Conceitos muito rígidos, conceito muito estabelecido ao longo do tempo cultural, faz com que os jovens deixam de ter o principal, que é o diálogo dentro de casa. Quando eu falo em diálogo, é o tempo inteiro, é full time, é perguntar. Eles falam que eles não querem conversar. Gente, lembra que eu tenho filho, o tempo inteiro eu repito isso. 3 ainda, né? 3 filhos, e sei que não é fácil, são maravilhosos como filho, como estudante,
Mas a gente tem que estar com um olhar a todo momento. É um diálogo a todo instante. Por quê? Como eu estava falando lá atrás, eles têm acesso a um tal de rede social, ao Twitter, a Instagram menos mal, mas é mais ao Twitter, ao grupo de amigos, que muitas vezes os amigos que ele tem não tem nenhuma estrutura também, não busca ter perspectiva, e aí ele vai, se tem uma característica de personalidade mais calada, mais introvertida, mais tímida, ele vai entrando cada vez mais num mundinho e se fechando. É aí que nós entramos com o nosso olhar, com a nossa observação como profissional, para retirar, para ver qual é o problema que está contribuindo para que a sua saúde mental esteja danificada, comprometida, porque vai virando uma bola de neve. Um probleminha que aconteceu lá atrás, isso só vai aumentando, principalmente para aqueles que são mais calados. Eles se fecham, acham que vão resolver sozinhos e não resolve, porque eles vão pensando nisso o tempo inteiro. É um pensamento destrutivo em cima de um pensamento destrutivo e que eles acham que não vão dar conta nesse universo a todo momento e é um dia atrás do outro com pensamentos negativos. Observe como, ao longo do tempo, o cérebro vai ficando. Sabe por quê, gente? O cérebro adoece. Ou você acha que é só a barriga que dói, o dente que apodrece, o coração que vai ficando fraco, a diabetes que vai aumentando? Não, o cérebro também adoece. E uma vez adoecido, mas tem tratamento? Tem cura? Minha gente, tem, mas leva um tempinho considerável, né? Um tratamento psicológico que não é tão simples de fazer, não é mágica, tem que estar focado nisso. Muitas vezes uma medicação, as terapias que interferem os problemas, né? Interfere nas decisões profissionais, interfere no grupo de amigos, na escola, né? A escola hoje é um grande contingente de tempo que a criança que o adolescente vive e ali as decisões para o futuro dele perpassam pela escola. A família cobra também. Ou seja, eu vejo meu filho que está lá precisando decidir a vida profissional, ele sabe o que ele quer, ele tem certeza do que ele quer, mas é tudo muito difícil. É a insegurança do mundo. Então, isso tudo para dizer o seguinte: os jovens hoje, se ele tem um apoio, o que aconteceu? Você vai deixar seu filho solto? Não vai. Nós passamos por uma reforma, não sei se eu posso usar essa palavra, uma mudança do mundo, né? E que as pessoas foram se perdendo nos conceitos. Foram deixando os jovens, porque eles têm mais informação, mais habilidade aí nos dedos, dos teclados, né? Se informar via WhatsApp, via Instagram, via Twitter, com jovens, com outros jovens, sem nenhuma estrutura, e tudo junto e misturado virou o que nós chamamos de desequilíbrio emocional. É o que nós temos hoje, né? Hoje. E vamos agora então para um rápido bloco de apoio cultural. Voltaremos à sequência com muito mais informação para você. Não sai daí, continue ligado aqui na Mais, na rádio da sua família.